na nossa décima dor, décima dificuldade. Não sabe fazer cálculos no Power BI. E olha, Power BI ele tem uma linguagem própria para fazer cálculos, que a gente utiliza DAX, que são expressões de análise de dados, ou a linguagem M, que é mais a nível de código. Você também pode trabalhar com R, Python, que são linguagens de análise estatística. Para quem é mais estatístico, pode até usar aqui, vocês que são da área de estatística, né, cientista de dados, sabe do que eu estou falando. Você pode usar aqui aquele seu cálculo em R e Python aqui dentro do Power BI. Mas você não quer nada complicado, você é aquele analista de negócio que só quer mesmo montar os seus gráficos e fazer os seus cálculos sem muita detalhes assim a nível de estatística. Não tem problema, você consegue, usando a linguagem DAX. E existem várias medidas que a gente pode fazer no Power BI. A gente pode usar algumas funções como a Calculate, para você fazer um cálculo com filtro. A gente usa a soma. No Power BI, todas as medidas, todos os comandos, né, dos cálculos, a gente vai fazer em inglês. As palavras aparecem em inglês. E à medida que você vai digitando na barra de fórmulas, ele vai trazendo um resultado da fórmula que você está querendo fazer. Então, para a aula de hoje, eu vou fazer a demonstração de uma medida, de um cálculo, utilizando Calculate. Então, voltando aqui para o Power BI, eu vou mudar aqui para a segunda página. E aqui eu tenho um cartão, onde ele mostra o total de cursos. Então, na UNB, eu tenho um total de 154 cursos de graduação. Desses 154 cursos de graduação, 135 estão no campus Darcy Ribeiro e 8 no campus de Planaltina. Por que que eu sei, gente? Eu acabei de fazer, eu fiz isso daqui hoje de manhã para vocês. Acordei bem cedo e já preparei o meu projeto para a aula de hoje. E eu usei uma Calculate, porque eu quero demonstrar uma Calculate aqui para vocês. Então, eu vou selecionar esse gráfico, essa tabela, e vocês vão ver aqui a minha medida, que é a quantidade de cursos em Planaltina, por exemplo. Eu selecionei a minha medida e ela apareceu aqui na minha barra de fórmulas. Então, observe, eu dei um nome. Você pode colocar um nome fácil de você identificar. Por exemplo, você vai fazer uma soma para saber o total de alunos. Então, o nome da sua medida, o nome do seu cálculo pode ser total de alunos. Então, você tem que colocar um nome que seja claro para você identificar o que aquele cálculo está fazendo. Então, coloquei aqui, QTD Cursos Plan, quantidade de cursos no campus de Planaltina. Resumidamente, eu quero dizer isso. Então, eu chamei aqui uma função chamada Calculate. Eu vou apagar aqui, só para vocês verem que o Power BI, olha aqui, ó, à medida que eu fui digitando ali, CAL, CU, ele já me trouxe ali Calculate. Ela vai avaliar uma expressão em um contexto modificado por filtros. Então, é a Calculate que eu quero. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que contar a quantidade de cursos que eu tenho pelo meu campo ID Cursos da minha tabela. Então, gente, eu conheço do negócio, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, você conhece do negócio, você sabe o cálculo que você tem que fazer, você sabe o campo que você tem que somar, dividir. Só não tá sabendo montar aqui sua medida? Assista as minhas lives toda segunda-feira. Acompanhe aqui o workshop que vai acontecer na semana que vem. Entra para o meu grupo de mentoria e destrava essa parte também. Então, a gente vai fazer aqui Distinct Count. O que é isso? É uma contagem distintas
do meu ID cursos, na minha tabela de cursos de graduação. Então, eu trouxe aqui o campo, a nova versão do Power BI, eu vou colocar aqui uma vírgula. A versão antiga ainda tem ponto e vírgula, tá? Eu falo isso porque recentemente eu dei aula para um aluno, mentoria para um aluno, e ele tinha um Power BI antigo e não queria atualizar, instalar a nova versão. Eu não, então tudo bem. Eu fui dar aula para ele e expliquei, ó, por enquanto você vai usando ponto e vírgula para montar suas medidas, mas quando você instalar o novo Power BI, lembre-se de que você vai usar a vírgula. Então, aqui na aula, eu estou colocando uma vírgula para separar a minha expressão. Observe que ele marcou aqui, ó, em negrito, a parte do cálculo que nós estamos. Então, eu estou aqui em expressão. A minha expressão é a contagem distintas do ID do curso. Vírgula. Agora, eu vou passar para o próximo passo, que é um filtro. E eu vou filtrar o quê? Então, eu sei que eu vou filtrar na tabela de cursos graduação. O nome do campo é campus. E o que está escrito dentro desse campus? Faculdade de Planaltina. Então, eu criei a minha medida para filtrar todos os cursos. Ele vai fazer a contagem distintas e vai me trazer um resultado de todos os cursos da Faculdade de Planaltina. Então, essa é a minha medida. Observe que Faculdade de Planaltina está entre aspas duplas. Por quê? Porque é um texto, é um campo de texto, do tipo texto. Se fosse um campo de número, um campo numérico, eu não iria colocar entre aspas duplas, tá bom? Dica da Camila. Quando eu vou fazer um filtro aqui dentro da Calculate, por exemplo, e se eu quisesse filtrar, por exemplo, pelo ID do curso, como o ID do curso é um número, eu vou colocar sem aspas duplas. Mas, nesse caso, nós estamos falando aqui de um campo texto e vamos colocar entre aspas duplas Faculdade de Planaltina. E outra coisa, Faculdade de Planaltina está escrito tudo em letra maiúscula, porque tem que ser exatamente como está no banco de dados. Se tivesse só a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, você teria que colocar também do mesmo jeito. Senão o Power BI vai acusar que um erro não vai funcionar. Então, acabamos de montar aqui a nossa Calculate. E quando eu trago a minha Calculate, a minha medida, quantidade, né? Ela está aqui e aparece aqui na minha quantidade e eu consigo visualizar o resultado que ela me trouxe, a quantidade de cursos no campus de Planaltina. Vamos colocar aqui um título para essa tabela? Então, vou ativar aqui o título e vou digitar aqui. Quantidade de cursos no campus de Planaltina. Vou pedir para deixar centralizado. Deixa eu ver. Vamos dar a fonte aqui para uma mais negrito. Então, já trouxe aqui. Observe essa tabela mais à esquerda, né? O que ela está apresentando? Eu acabei de visualizar. Ah, tá. Essa tabela mais à esquerda está apresentando os dados, os cursos de graduação do campo Darcy Ribeiro. Então, vamos mudar aqui o título. Vou ativar o campo título e vou digitar aqui quantidade de cursos no campus Darcy Ribeiro. Negrito e bold. Então, aqui eu também tenho a minha Calculate, que eu vou abrir aqui para vocês e mostrar em detalhes o que eu fiz. Exatamente como a outra. E eu apliquei aqui ao final que eu quero trazer
no campo campus, tudo que tiver escrito Daci Ribeiro. E ele trouxe para mim e apresentou aqui esse resultado. Vamos conferir se o nome Daci Ribeiro está dessa forma. Como que eu sei, Camila? Como que eu tenho certeza se o nome está em maiúsculo, minúsculo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós vamos clicar em Dados. A gente está na parte de relatório. Nós vamos clicar em Dados. Quando a gente clica em Dados, automaticamente a gente cai nas tabelas. Então, aqui eu tenho a minha tabela. E quando eu vejo aqui na parte de campos, eu consigo visualizar da mesma forma como está escrito. Então, daqui tá com os nomes maiúsculos. E se eu clicar na setinha, eu consigo ver todas as opções. Ainda dá para eu fazer o filtro para saber a quantidade de cursos de graduação da faculdade da Ceilândia, do Gama. Porque Daci Ribeiro e Planaltina já consta no nosso painel. Ok. Então, para a aula de hoje, para a live de hoje, nós falamos aqui da Calculate, falamos dos filtros de segmentação de dados, com os dados aqui da Universidade de Brasília, dados públicos que estão disponíveis no site dados.gov.br. Hoje eu entrei e baixei e rapidamente montei esse painel.